Olá, esta é a TV Novo Corretor. Se você é corretor de seguros, precisa se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações e não perder nada dos próximos vídeos. Neste episódio, vamos ver a segunda parte da entrevista com a corretora Marisa Belter, de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Um exemplo de superação e desenvolvimento empresarial, focando muito no comportamento dos colaboradores. Quer entender melhor? Vamos ao vídeo. A minha irmã mais nova, por exemplo, era muito pequena, então ela não sabia o que era bom pro nada, mas eu tinha tudo e fui pro nada. Depois daquele dia, o negócio começou a deslanchar. A corretora completou aí 5 anos mais ou menos, e aí nós começamos a aparecer no mercado. O negócio foi aparecendo, né? Porque as pessoas, elas me reconheciam como a Marisa resolve. A Marisa resolve. Para ela, caiu na mão dela, o negócio está resolvido. E isso foi, os clientes foram indicando novos clientes. Então a empresa foi tomando uma proporção. Para dizer assim, não, valeu a pena todo esforço, valeu a pena a parceria, valeu a pena tudo, cada lágrima, cada choro, cada desespero. Foi no dia que nós recebemos nosso primeiro cheque, na época era 50 mil e alguma coisa, e um passaporte para Las Vegas. Aquele dia, assim, ficou claro que todo esforço vale a pena. Hoje nós estamos em 15 pessoas, né, incluindo os 3 sócios, e a estrutura da corretora é dividida por departamentos, né, onde nós conseguimos oferecer aos nossos clientes uma atenção especial, mais agilidade nos processos. A nossa missão exatamente é entregar para o cliente toda a proteção que ele precisa, mas assim, com muito zelo, com muito cuidado, com muita transparência, mas assim, com agilidade. Nós prezamos a agilidade, sabe? Então, a gente optou por trabalhar dessa forma em departamentos, onde cada departamento tem a sua função específica, no intuito de atender bem o cliente na venda, mas fidelizar ele no pós. Porque nós entendemos hoje que qualquer corretora tem o melhor preço, qualquer corretora tem menor preço que a Precisa, se quiser. Os bancos ganham de uma corretora, muitas vezes. Qual é a diferença? É o atendimento. Desafio. Foi muito desafiador em todos os sentidos. Porque, como eu já mencionei, eu vim de um lugar, de uma situação que era impossível imaginar tudo isso, sabe? E tem uma frase que eu falo até hoje, que Deus é especialista em levantar pessoas que o mundo chama de improvável. Só que Ele nunca vai fazer a minha parte. Eu vou ter que fazer. E eu percebi durante todo esse período muitos desafios, eu vivi muitos desafios. Como eu falei, a falta de credibilidade, eu não fiz nenhuma faculdade, eu tive que aprender na raça mesmo. Eu não tinha quem pegasse na minha mão e falava, não, agora eu vou te ensinar como que você vai ser gerente dessa corretora. Não, eu já fui sócia logo. E como? Os meus sócios não tinham experiência nenhuma com seguro. Então foi muito desafiador e hoje eu olho para trás e percebo o quanto eu consegui me superar. Bom, eu sempre acreditei muito que Deus tinha o melhor para mim. Eu acredito de verdade que Deus não escolheu a Maria ou o Paulo e disse, você vai ter sucesso e você não. Todos nós nascemos para colher os melhores frutos e viver o melhor dessa terra. A questão é que muitas vezes a gente não exercita essa fé. A gente não se posiciona e não toma posse da nossa verdadeira identidade. Nós somos filhos do Criador de tudo. E em muitos momentos eu tive que colocar isso sim. Colocar isso, ser testada mesmo na fé, em todos os sentidos. Na crença de que ia dar certo, né? Mas acreditando que se Deus abriu essa porta para mim, da maneira que Ele abriu, usando pessoas que não faziam sentido para mim Ele ter usado, era porque Ele queria contar uma história através da minha história. E eu exercitei muito essa fé. Então, em todas as dificuldades que nós passamos, nós já tivemos, por exemplo, a gente já quase faliu a corretora depois que ela já tinha alavancado. Porque a gente acabou abrindo uma filial e essa filial, ela sugou tanto que a gente estava tirando a matriz, foi uma situação muito delicada. E a gente teve exatamente que exercitar a fé, foi quando a gente recebeu o maior cheque do Centro-Oeste. Então, assim, a gente
Eu consigo ver Deus em todos os detalhes do nosso negócio. E eu costumo dizer que essa empresa nunca foi minha, nunca foi dos nossos sócios. Ela sempre foi de Deus. Nós apenas administramos tudo isso. Então, assim, com relação à crença e à fé, tanto como empresária, como cristã, sem dúvida ela é muito forte no meu dia a dia. O coach ele entrou na minha vida exatamente nesse processo, quando eu percebi eu tenho uma amiga, que é a Mônica da Mafra, né? Hoje ela não faz mais parte da Mafra, mas a Mônica, ela me dizia: Marisa, o que te trouxe até aqui não vai te levar além. O que fez você ter uma produção de 100 mil não vai ajudar você a ter uma produção de 1 milhão. Você precisa investir em autodesenvolvimento, porque você não tem uma faculdade. Como você vai liderar? Como você vai gerir resultados? Como que você vai fazer isso? E foi quando ela me apresentou o coaching. Até então, eu nem sabia o que era isso. Treinamentos para mim de 100, 200 reais já era muito caro. Quando ela me apresentou um treinamento de 3 mil, eu falei: ela tá louca. Não tem lógica. Mas ela colocou tanto isso na minha cabeça, ela me fez acreditar que eu precisava daquilo para alcançar os melhores resultados. E eu lembro que eu me matriculei num treinamento em Cuiabá na época, e é um treinamento de análise de perfil comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Foi quando eu entendi como as pessoas funcionavam, quais eram os perfis dessas pessoas e como elas poderiam entregar os melhores resultados. E eu lembro que eu voltei e a gente colocou em prática isso, e a corretora cresceu em 2 anos o que ela não tinha crescido em 8. Foi muito rápido. E aí eu percebi que eu precisava, que de processos eu já entendia. Tecnicamente, eu já entendia de tudo. Eu não entendia de gente. E hoje o segredo para se ter sucesso é entender de gente. E aí eu comecei a investir muito nisso. Eu percebi aquela diferença porque eu entendi como eu funcionava. Aí eu passei a entender como os meus colaboradores funcionavam. Aí eu entendi o porquê que um não dava certo em tal departamento, mas dava muito bem em outro lugar. Então foi muito bom. Então eu fui me apaixonando por aquilo. E aí virou, entre aspas, um vício. Eu comecei a buscar cada vez mais, fiz formação em coaching, né? Depois fiz vários outros treinamentos de liderança e assim, desde 2012 mais ou menos, 2014, eu não parei mais. Eu foco em todo momento, em todos os treinamentos. Então hoje eu sou apaixonada por desenvolvimento pessoal. E eu acredito que é exatamente isso que tem sustentado a corretora. Porque eu percebo muitos colegas nessa profissão reclamando demais que é pesado, que não dá para tirar férias, que não encontra colaborador para essa área, que é muito difícil, como se fosse um peso. Ainda tem muitos corretores levando essa carreira tão nobre, né, que é a proteção, que é o cuidado, como um peso. E fazendo uma análise, eu tive até conversando com uma amiga esses dias, muitos corretores não têm sucessor. Por quê? Na minha visão, é um peso tão grande que o sucessor não quer assumir aquilo ali, é um peso. Meu pai nunca viajou, minha mãe nunca tirou férias, é um problema, é tudo isso, mas não é. Quando a gente entende de gente, quando a gente consegue colocar tudo isso em sintonia, processos e pessoas, nós começamos a ter resultados mais leves. Então para nós, a corretora nunca foi um peso. Depois então desse conhecimento, nunca foi um peso. Por isso da importância de tudo isso. Bom, exatamente. A gente ainda percebe muitos corretores, colegas, do jeito que começaram, querem continuar. Mas a gente já viu que o mundo mudou, inclusive depois da pandemia, muito mais. Então, os corretores que estão naquela, eu era assim, era desse jeitinho, não foram para o digital, não investiram em pessoas, não estão, né? Não tem como, sabe? Eles vão ficar ali com o mesmo. Os corretores que de fato querem mais resultado, querem crescer e aparecer no mercado, eles precisam investir. E aí eu percebo que exatamente que entra toda essa questão de você se posicionar, de você estar nesse digital, de você treinar pessoas, enfim, de você buscar todo esse conhecimento para você mudar o que era um processo técnico, tipo a síndrome de Gabriela, nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Não, eu preciso me adequar à nova realidade. Só que não é fácil, tá? Não é fácil. Por exemplo,
eu não sou digital. Eu sou péssima em qualquer coisa que tenha a ver com digital. Mas aí eu preciso buscar os talentos que são digitais. Porque esses talentos, eles vão me ensinar a fazer tal coisa. Por exemplo, eu tenho um iPhone. É meu primeiro iPhone. Eu nunca tive iPhone. Porque eu pensava, não vou saber mexer com isso. Aí ganhei um iPhone esse ano. Mas aí eu sei quem mexe com iPhone. Eu tenho uma pessoa. Então, o corretor, ele precisa inovar. E eu tenho as pessoas assim, geralmente as seguradoras, os gestores, eles falam pra mim, Marisa, seu nome é Marisa, mas o sobrenome é inovação. Eu não aceito o mesmo. Eu fico louca quando eu percebo que um corretor está tendo um resultado melhor do que eu e eu não consegui ter esse resultado. Porque eu entendo que não tem ET. Todos temos capacidade, só que muitos estão acomodados. Eu lembro que quando iniciei a corretora não se tinha departamento. Então era eu que atendia, eu que vendia, eu que cuidava do sinistro, eu que era financeiro, eu era tudo. E aí, à medida que foi crescendo, num determinado momento, eu tive que entregar a minha carteira, porque a carteira era minha, só eu tinha clientes. Eu tive que entregar essa carteira para outros consultores, porque a corretora já precisava de alguém que cuidava da administração, do operacional. E como nós somos em 3 sócios, nós dividimos muito bem isso. O Elcio e o Reginaldo ficaram na produção e eu na administração. Mas entregar aos meus clientes não foi fácil, eu tinha um ciúme, uma inveja. Eu não queria entregar, foi difícil. Mas aí eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir alavancar, eu não estava pronta para ir para o próximo nível, sabe? E eu vejo hoje nessa situação muita questão de ciúmes dos clientes, não querer passar, né, em primeiro lugar, com medo, vou passar, aí depois a pessoa vai sair da corretora, vai levar. Não, gente, nós temos que viver o hoje. Viver o hoje. Eu vejo muito corretor muito preocupado com o que vai acontecer se o colaborador X sair e abrir outra corretora, ser um concorrente. Não, é hoje. Hoje eu preciso confiar nele, fazer tudo com ele e crescer com ele. O futuro a Deus pertence. Um dia eu saí de uma corretora e hoje estou aqui. E assim vai acontecer sucessivamente, né? Então, quando iniciou a pandemia, a gente percebeu assim uma coisa que até então eu não tinha percebido. A pergunta que ficava na minha cabeça a todo momento, se a empresa parasse de funcionar hoje, por quanto tempo você vai sobreviver? E aí eu me preocupei. Nesse primeiro momento, enquanto as pessoas estavam assim reclamando, preocupadas mesmo, eu foquei em buscar mais um treinamento. Só que dessa vez na área de finanças, para entender como que eu poderia fazer, como que eu poderia estruturar a empresa, porque assim, eu não estava preparada para perder a minha qualidade de vida. Sabe aquele medo de perder o que você conquistou? Então, eu fiquei muito preocupada. E eu comecei a ver corretoras fechando em Cuiabá, corretoras grandes, parou de funcionar. E eu pensava, mas como pode isso? Né? E aí foi quando eu busquei mais um treinamento. E aí a gente teve que cada um ir para suas casas, mesmo sendo uma cidade pequena, a gente trabalhou um bom tempo, cada um nas suas casas. E como estruturar tudo aquilo? Como ter a certeza que tudo aquilo, num lugar, porque, por exemplo, cidade grande, nos grandes centros, talvez isso já era uma coisa assim, até mais comum, que já fazia trabalho em casa, mas na nossa cidade, na nossa realidade, era presencial, é do tipo, tem que estar ali, bater ponta, acompanhar. E foi quando, então, eu testei a liderança, que eu vinha aplicando, vamos dizer assim, um tempo, né? E as coisas funcionaram muito bem. A gente tinha uma sintonia muito boa por telefone, por WhatsApp, eu conseguia gerir resultado. Nós temos um sistema também muito bom, né? Então eu conseguia gerir, conseguia conversar e a gente não teve nenhum problema. Foi exatamente na pandemia que a gente cresceu. Só que aí o que acontece? Aí a pandemia, ela trouxe exatamente novas visões. Tipo, nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, por exemplo, eu não movimentava Instagram, nem sabia usar um Instagram, não gostava daquilo, olhava Facebook, do tipo passava o dedo para gerar ponto para alguém. Eu não tinha esse posicionamento. Eu pensei, meu Deus, mas e se eu precisar vender hoje nas redes sociais? Eu nem posso fazer isso. Foi quando então a gente começou a olhar com outros olhos para tudo isso, sabe? E aí a gente começou a se posicionar no digital. Contratamos uma agência, falei o que eu queria, falei que eu queria falar mais, que eu queria aparecer mais. E aí a gente começou esse trabalho aí, né?
E aí foi quando eu comecei a trazer várias dicas até de liderança, como ajudar. E eu percebi assim que os nossos próprios clientes, eles se sentiam assim, tipo, nossa Marisa, como que você está fazendo tal coisa? Nossa, aqui a gente está passando por tal situação, tal departamento, que dica que você poderia me dar? E eu percebi que os próprios clientes iam me pedindo alguma coisa. E eu falei, cara, eu tenho autoridade para falar desse assunto. Por quê? Porque eu passei por todas as fases. Eu não tenho uma teoria para aplicar para alguém. Eu tenho uma teoria aplicada a uma vivência com resultado. E aí foi quando eu decidi realmente me posicionar. Então hoje a intenção, eu tenho um perfil particular, onde eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal mesmo. E o foco realmente é despertar nas pessoas a certeza de que elas podem mudar qualquer situação que elas estejam passando hoje. Elas podem viver o melhor a qualquer momento, mas elas precisam acreditar no potencial delas, elas precisam buscar conhecimento, elas precisam se posicionar no mercado. Não importa o que eu sou, é o que eu vou fazer a partir de hoje. Então eu tenho trabalhado muito nesse perfil exatamente para incentivar as pessoas. E aí, trazendo todas as minhas dicas de vivência, como eu falei, ajudando já microempresário, empresário, enfim, a se posicionarem também, a ter essa liderança. Porque hoje eu vejo assim, por exemplo, agora recente eu fui indicada para participar de um treinamento com a Mafra de liderança, né? Uma academia de líderes femininos. E quando o diretor me indicou, me ligou, ele falou, Marisa, tem que ser você, porque a sua liderança é uma liderança diferenciada no mercado. E eu ficava pensando, mas por quê? Hoje eu entendo, é uma liderança mais próxima, é uma liderança que ouve, é uma liderança que constrói junto, é uma liderança que realmente não é uma posição, porque liderança não é posição, é uma conquista. As pessoas fazem aquilo. E ainda nos dias atuais, a gente ainda percebe pessoas querendo impor, eu mando e você obedece, eu sou dono e você cumpre. Não existe isso, elas têm que se sentir parte. Então, eu tenho trabalhado muito no digital isso. E no perfil da Precisa, a gente também começou a se posicionar na questão de mostrar os nossos produtos, de dizer quem nós somos, o que nós estamos fazendo, qual a nossa missão. E a gente percebeu o quanto nós alavancamos nossos resultados. Esse ano, por exemplo, tem sido um ano assim incrível. Incrível para nós. A gente já está indo já para o final e a gente tem colhido frutos assim, mas não é de hoje. Quando a pandemia chegou, vamos dizer que nós já estávamos prontos. Por quê? A gente começou essa busca de treinamento bem lá atrás. A gente já estava com uma mentalidade avançada. E hoje eu percebo muitas pessoas que estão estagnadas no técnico. Ou seja, eu domino toda a corretora, todos os produtos, sei as seguradoras, sei essas parcerias, mas tem uma frase que fala, conheço todas as técnicas, né? Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu preciso entender de gente, por isso que eu preciso me desenvolver. Eu alcanço mais clientes, eu tenho uma equipe muito mais engajada, eu consigo ter resultados melhores e eu então consigo ter e executar essa profissão tão nobre de maneira mais leve.